Eu quero começar aqui por um texto. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu quero ler o versículo 10 com vocês. Você tem como colocar na tradução ARA para mim? Está na ARA? Se não for atrapalhar, tá? Desculpa que eu não falei. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Obrigado. Está escrito assim: e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha que interessante isto. Amados, veja só, nós estamos em um culto de ceia. Sempre quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos declarando no mundo espiritual que Jesus Cristo está voltando. E uma coisa, nós como pastores, não podemos deixar de anunciar nos púlpitos a salvação e a volta do Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala que a ceia, ela anuncia duas coisas. Fala comigo, duas coisas. A primeira coisa que ela anuncia é olhar para trás. O que é olhar para trás? É lembrar do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Então, ceia, nós estamos lembrando do sacrifício no Calvário, na cruz. Nós estamos lembrando da morte do Senhor, o que Jesus fez por mim e por você. O segundo, ele termina dizendo, até que ele venha. Então ele está dizendo, quando nós tomamos a ceia, nós estamos lembrando do sacrifício, e nós estamos anunciando que Jesus está voltando. Então, toda vez que você está tomando a ceia, você está declarando no mundo espiritual, Jesus está voltando. E é uma coisa que, se nós observarmos o mundo que está acontecendo, até mesmo esse ataque que aconteceu agora, dos Estados Unidos, Israel e Irã, que é onde eles estão acabando com esse governo, que é parecido com este a qual foi eliminado. Então, o que significa que esse tipo de governo, que é contra tudo aquilo que é as leis bíblicas, ele está sendo eliminado. Agora deixa eu explicar por quê. O anticristo, ele faz parte de tudo isso, porém, ele tem que ser diferente de tudo isso, para ele parecer com Cristo, para ele confundir as pessoas que ele é Jesus. Nós temos a trindade satânica, a besta, o anticristo e o falso profeta. O falso profeta é como se fosse o Espírito Santo que nos convence, na hora que está sendo ministrada a palavra, convence você do pecado, fala com você. Então o falso profeta, ele trabalha por detrás, sempre mediando paz, como um exemplo, Jared Kushner, que é o genro do Trump, que eu não estou dizendo que ele é o anticristo, não tem como nós afirmarmos isso, entendeu? Porém, ele faz um papel parecido. Veja só, ele é a pessoa que está preparando todo o caminho para haver paz entre as nações, inclusive a reconstrução da Gaza. E ele nomeia a nova Gaza, que estão investindo bilhões de dólares para uma nova Gaza. Então, será um lugar muito parecido com Dubai. Então, você veja que nações estão aderindo a esse conselho de paz que Trump agora
colocou em prática. Então todos estão abraçando essas ideias. Então, quando foi acontecer o arrebatamento, agora, por exemplo, dia 3, nós vamos ter aí o eclipse, que é a lua de sangue. Então, para os judeus, sempre quando acontece isso, é algo que está sendo anunciado, que vem e possa acontecer. Eu não quero aqui ficar falando A ou B, para não dar a impressão de ser uma teoria da conspiração. Mas todo sinal que nós estamos vendo, todos eles apontam para a volta de Cristo. Então nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo falando na igreja de Tessalonicenses que a sua volta, o dia que ele vai, nós o encontraremos nos ares, seremos arrebatados, nós vamos ficar livres da ira vindoura. Claro que tem outros ramos pensamentos teológicos em relação sobre o arrebatamento. Alguns acreditam que o arrebatamento vai ser antes, como eu creio, e a Bíblia dá muitas provas que eu vou ficar livre dessa ira vindoura da grande tribulação, mas alguns acreditam que Jesus volta no meio da grande tribulação, que são os mesotribulacionistas. Mas alguns acreditam que Jesus volta no final da grande tribulação dos 7 anos, que são os pós-tribulacionistas. Mas eu não vejo biblicamente que nós vamos viver a grande tribulação, porque a Bíblia nos dá base para isso, nos mostrando, como este versículo que acabei de ler, que nos livra da ira vindoura. É algo que está para vir. Então, eu creio que nós, que vamos ser arrebatados, vamos ficar livres dessa ira. Porém, Jesus faz uma pergunta para os discípulos em Lucas, se quando ele voltar, ele vai achar fé, e encontrar fé na terra. E falando em fé nos dias de hoje, é algo que está diminuindo muito. As pessoas estão deixando de crer, principalmente na Bíblia. Tem dúvidas de algumas coisas que estão escritas. Deixa eu te dar uma certeza para você: a Bíblia é inerrante. Não existe erro. Por mais que tenha autores que foram homens, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ainda que tentam querer encontrar erros, não tem. A Bíblia é mais atual que o dia de amanhã, ou de qualquer notícia que venha. Então, o que nós estamos vivendo agora já estava escrito. Nós podemos ver que Trump, ele é considerado pelos judeus como Ciro, como que aquele que defendeu eles do governo persa, nos tempos bíblicos. E agora o que ele está fazendo? Ele está atacando justamente Irã, que era esse governo antes, que agora é Irã. E ele foi justamente atacar, bem antes de começar essa lua de sangue. Muito interessante, muita coincidência. Existe uma conversa dizendo de um possível apagão dia 3. Eu falei assim, eu não posso ficar falando que vai ter ou não, porque existe muita teoria da conspiração e muitas vezes, enfim. Mas tudo o que nós precisamos de sinal, primeiro nós olhamos para Israel, porque é de lá que nós vemos o sinal para a igreja de Jesus. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja de Cristo, que é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aquele que literalmente teve uma conversão genuína. Apóstolo, eu posso estar na igreja e ficar? Sim, você pode estar na igreja e ficar. Pode ser até alguém que está ativo no Evangelho, pregando, ensinando, fazendo a obra e assim por diante, e ficar. Porque nós sabemos que o arrebatamento não será para todos.
Como que o senhor sabe disso? Mateus 25, as 10 virgens, subiram 10 ou subiram 5? Quantos encontraram com o noivo? 10 ou 5? 5, 50%. Então pode ser que seja esse número que possa acontecer isso. Então nós sabemos que o arrebatamento ele vai ser muito rápido, vai ser como abrir e fechar os olhos, vai ser algo assim que não vai dar tempo de você pensar, não vai dar tempo. Agora veja, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Gente, vocês querem que desligue o ventilador? Tá bom. Se alguém tiver, porque está ligado o climatizador da igreja, então o ventilador ele espalha o vento do climatizador, aí fica esse ambiente meio fresquinho dentro da igreja, tá? Mas qualquer coisa aí vocês falam aí com os diáconos aí. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, diz assim: tudo bem? E agora, sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade, olha, presta atenção nesse versículo 7, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Volta ao versículo 6. Preste bem atenção o que está dizendo no versículo 6. E agora sabeis o que o detém. Opa, detém. Detém quem? O anticristo. E quem está detendo o anticristo? É o que está dentro de você, o Espírito Santo. Sabe por que o anticristo não foi revelado ainda? Porque nós estamos aqui ainda, e o Espírito Santo está atuando entre nós. E quando a igreja ser arrebatada, o Espírito Santo é tirado da terra. Hoje nós temos o Espírito Santo, e quando a igreja for tirada, ficaremos sem ele. Vai ter salvação? Vai, só que não vai ser como é hoje. Se tinha aquela presença, se tinha aquele poder. Hoje, muitas coisas não aconteceu de pior na terra, porque a igreja de Jesus e o Espírito Santo é um freio para o diabo. Era para estar pior muitas coisas, mas não está, porque tem algo detendo. E o que está detendo? Estou arrepiado da presença de Deus aqui. O que está detendo? É o Espírito Santo, gente. Jesus nos disse: eu vou para o Pai, mas deixo com vocês o Consolador. Consolador significa igual. É Jesus através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo for tirado, vai ser como os antigos, os tempos bíblicos antigos. Ele vai fazer visitação. Não vai ser como antes, como agora é. Por isso que quando nós orarmos, nós temos que chamar a presença do Espírito Santo. E não falar Espírito Santo me visita, é falar Espírito Santo habita dentro de mim. Então você veja aqui, no versículo 7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha aí, deixa aí, olha quem está dizendo. Ele está falando assim: o anticristo já está agindo. Por isso que vocês estão vendo essas coisas acontecendo no nosso meio. Inversão de valores, pessoas se tornando
diferente, as pessoas estão mudando. Você veja que a iniquidade já está operando terrivelmente entre todas as faixas etárias. Veja só o que está acontecendo: o respeito, as famílias, brigas, o mundo como está se tornando, o dinheiro físico saindo de circulação, ninguém mais quer carregar dinheiro na mão, hoje é só digital, nem cartão físico não está tendo mais quase, o pessoal está usando, está tudo no celular. Você veja que o que está acontecendo? Por quê? Porque o mundo está sendo preparado por quem? Mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade é o quê? O que as pessoas não estão percebendo. Porque se muitos soubessem que o que está acontecendo é o anticristo fazendo, muitos vigiavam mais. Mas acabam que não vigiando muito, acha que tudo está mudando, é assim mesmo. Não, tudo que você está vendo, mudanças, transformações, o digital tomando conta. Daniel fez essa previsão. Daniel diz no livro de Daniel que será, muitos correrão para lá e para cá. Isso é internet. Hoje a internet, você conversa com alguém assim rápido, do outro lado do mundo, através do quê? Do WhatsApp, Instagram. Então tudo isso já foi previsto já. Então você veja que o mistério da iniquidade, ou seja, o trabalho do anticristo já começou faz tempo. Você fala assim: nossa, como o ser humano está mudando, como o ser humano está terrível. Mistério da iniquidade. Repare para você ver como que robôs estão cada vez mais se tornando inteligentes, parecido com os humanos, alguns já colocando como fosse o rosto de ser humano, mão, corpo de um ser humano, e começando a perder aqueles movimentos travados de robô, e começando a ter um movimento quase uma pessoa. Elon Musk diz que até 2030 os robôs vão substituir os humanos no trabalho. O que tem lugar que está fechando porque não tem mão de obra, porque muitos não querem trabalhar. Será que você não percebeu que é o mistério da iniquidade trabalhando para que as pessoas não valorizem o emprego e os robôs venham tomar conta? Qual é hoje o foco das pessoas estarem falando: você não pode ser CLT não, sai fora do CLT, você tem que parar com isso. Tudo bem, se a pessoa tem condição de ser um empreendedor, aleluia, mas se não pode, vai ter que ser um CLT, vai ter que trabalhar, porque senão, o que vai ser amanhã da pessoa? Mas o que está acontecendo? Hoje tem funcionário dizendo: perdi a hora, manda um Uber me buscar. Meu Deus do céu, na minha época se eu fazia isso, estava na rua o dia seguinte, já era. Mas por quê? É o mistério da iniquidade operando, mudando a mentalidade das pessoas, dizendo: você não precisa trabalhar, você pode viver de outra maneira. Só que está acontecendo uma coisa: os robôs estão chegando, contêineres e contêineres estão saindo da China de robôs. Carros inteligentes já estão tendo na China, não tem motorista de aplicativo, não tem mais. Então quer dizer, a cada dia, o mistério é algo que vocês não estão vendo, não estão percebendo, ele está entrando sorrateiramente. Quando o ser humano precisar do emprego, ele não vai ter mais. Aí é onde Jesus leva a igreja, e a humanidade vai viver do crédito social que o anticristo vai oferecer. E se tiver a marca da besta, ou a marca nas costas, a mão na testa, Apocalipse capítulo 13, ninguém compra, ninguém vende. Então veja que o mistério da iniquidade já está trabalhando na mentalidade das pessoas, a começar pela linha mais jovem. Se chama ele para trabalhar num trabalho mais pesado, ele fala: está louco, que isso? Ele quer ficar através do tigrinho, ele quer vender tigrinho, ele quer vender essas coisas, né?
não quer saber. Antes, no meu tempo, quando eu era jovem, irmão, eu levantava 3, 4 horas da manhã para trabalhar, ia lavar teto de trator. Eu trabalhava numa fábrica de fazer tratores, que era lá em Mogi das Cruzes, a Valmet, que hoje é a Valtra, não sei se é Valtra ainda. Eu levantava lá para poder, 5 horas da manhã, ó, lavando o trator. Eu trabalhava no lavador, e ó, feliz da vida. Hoje, o que está acontecendo? Repare para você ver que a mão de obra está escassa. Quem tem comércio, quem tem trabalho, quem trabalha é autônomo e precisa de mão de obra, é uma guerra para ele arrumar alguém para trabalhar. Gente, isso é um mistério da iniquidade, tentando trabalhar na mente das pessoas através do aparelho que você carrega no teu bolso, que muitos ficam ali olhando, que não é proibido, ok? Mas não está prestando atenção que existe pessoas fazendo várias promessas, coach, para que você, querido, preste atenção, estão falando, pessoas que mexem com isso, que robô vai tomar o lugar de quem? Da humanidade. Quando a humanidade falar assim, eu quero trabalhar, não tem mais emprego. A pessoa vai pagar 100 mil no robô, e um funcionário por ano dá 70 mil de despesa para o empreendedor. Então o que vai acontecer? Quase 2 anos ele paga o robô, e trabalha muito mais do que 2, 3, 4 pessoas. Você vai contratar alguém, você paga imposto disso, imposto daquilo, imposto disso, e muitos não querem. Então você veja, isso é o mistério da iniquidade, também atuando para que as pessoas sejam preparadas para o que vai vir. Existe uma agenda global, que já falei aqui, que chama 2030. O que vai acontecer 2030? Eu renovei minha carteira de habilitação, graças a Deus, sem multa nenhuma. Aleluia. Tem gente que é colecionador de multa, né? Não, mas quem não veio, ele não está aqui. A minha carteira de habilitação que eu renovei, nossa, eu saí esquisito da foto daquela carteira. Aquela câmera está esquisita, cara. Ou eu que estou esquisito. Vai vencer de 2031. Eu falei, 2031. Então eu não vou precisar renovar mais, que em nome de Jesus, Jesus vai voltar antes disso, em nome de Jesus. Você quer ser arrebatado? Quem quer ser arrebatado? Fala assim, eu vou ser arrebatado. Você veja que ele diz que ele só aguarda aquele que o detém. Então, queridos, por causa de você e da igreja, que muitos estão deixando de congregar, é por isso que o anticristo não chegou ainda na terra. Ele já está operando, ele já está trabalhando, porque ele não sabe quando é a vinda do Senhor, mas ele está deixando o quê? Tudo pronto. Quem está entendendo? Posso ouvir amém na igreja? Vocês estão quietos? Vocês estão gostando mesmo? Ó, o teu irmão fala assim, está tudo bem com você? Você está quieto? É tão legal, é tão interessante quando se fala de arrebatamento. A grande maioria você vê assim, ó. É legal, né? É interessante. Eu gosto muito desse tema. É muito importante para as nossas vidas, né? Então você veja que o mistério da iniquidade já opera entre nós. Olha que interessante, lá na Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 4, Lamentações capítulo 4, versículo 18.
Lamentações, capítulo 4, versículo 18. Gente, olha que interessante que está escrito ali. Espreitava os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas vossas praças. Aproximava-se o nosso fim, era chegado o nosso fim. Aproximava-se o nosso fim e os nossos dias se cumpriam, era chegado o nosso fim. Versículo 19: os nossos perseguidores foram os mais ligeiros do que as aves do céu, sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Gente, é simples isso aqui. Volta ao versículo 18. Espreitava os nossos passos, espiando. Ele está dizendo assim, ó, nós andamos, mas estão de olho em nós. Gente, o que mais tem lá na terra do dragão hoje? Vocês sabem onde é a terra do dragão? Quem sabe onde é a terra do dragão? Quem sabe? Levanta a mão. Que tem uma bandeira vermelha. Eu não posso falar, irmão, você não vai... É o Xi. Entenderam ou não? Olha o que está dizendo assim: espreitaram nossos passos. Então tem alguém que é mais rápido que as aves do céu. Câmeras vigiando o tempo todo. E o que mais tem hoje sendo alguns países implantando de monte, como lá? Câmeras. Para que seja, como ele está dizendo aqui, os nossos perseguidores são mais ligeiros que aves do céu, só pode ser isso. Estou trazendo para os dias de hoje. Como que os passos de quem vai ficar vai ser vigiado, vai ser espreitado os passos? Através de câmera. Vai ter câmera espalhada para tudo quanto é lugar, drone espalhado, tudo o que? Digital. Você acha que vai ter um guarda em cada esquina? Não, querido. Vão encher de câmera o mundo, como já estão fazendo. Estamos sendo vigiados 24 horas, meu amado. Até pelo celular somos vigiados. E não sabemos. Nós somos vigiados o tempo todo e muitas vezes você não percebe. Então a Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber, o que está para acontecer. Só que pode nos espreitar os nossos passos hoje, mas tem alguém maior do que tudo isso, que nos assiste e nos guarda todos os dias, que se chama Jesus Cristo Senhor. Então você veja, para onde nós estamos caminhando, para onde estamos indo. Nós temos na Bíblia informações necessárias para que venhamos nos preparar para este dia. Abra sua Bíblia comigo, que eu estou chegando ao final. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 16 e 17. Mas, olha, é Jesus que está falando, tá, gente? Mas a quem hei de comparar esta geração? Ele faz uma pergunta. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Jesus está dizendo assim: olha como vai ser o comportamento da geração, olha como é que eles vão ser. Jesus está dizendo assim: esta geração a quem eu vou comparar? Ele vai dizer: nós tocamos flauta
e vocês não dançaram. São pessoas que estão se tornando indiferentes às coisas de Deus, estão se tornando inertes às coisas de Deus. Eu trocamos falta para você e você não dançou. Muitos hoje não se alegram mais em ouvir a palavra. Muitos hoje não se alegram mais em ouvir as boas novas de Cristo. Muitos hoje não se alegram quando alguém volta para Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, antes você se alegrava mais, mas hoje você está indiferente. Essa é a geração que está se tornando a cada dia, e esta é a geração que pode ser enganada pelo anticristo quando acontecer o arrebatamento. Muitas vezes está na igreja, está tocando flauta, alguém aqui está cantando, ele está no celular, está no WhatsApp, está conversando com outro, está longe do culto, está o quê? Indiferente, não quer mais saber daquele compromisso. Eu falava com os pastores hoje, Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 em diante, Salomão vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Sabe o que está dizendo assim? Tenha reverência quando entrar dentro da igreja. Não é a sala da sua casa. Igreja é lugar da onde entramos para adorar o único que é todo poderoso, o Criador dos céus e da terra, que é Jesus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Deus não quer sacrifícios, dizendo, Deus não quer você com a mão levantada, oh Senhor, mas aqui dentro não tem reverência, não tem temor. Tem filho, traz para a igreja, para a criança ficar quieta, dá o celular para ele ficar ouvindo, para ele. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Nós muitas vezes estamos vendo que pais estão negligenciando, não estão observando, não estão atentos o que estão fazendo com as nossas heranças. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Entra na igreja para buscar a Deus, não para ficar brigando, não para ficar arrumando confusão, para ter inveja de alguém. Entra na casa do Senhor para adorá-lo, diz o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. E o Senhor fala, se não me engano, no versículo 4, não faça voto de tolo. Quando fizer um voto, pague, cumpra-o. Muitos no desespero fazem votos com Deus, e lá na frente esquecem do voto que fez. É como se Deus não está nem aí que você fala. Escuta uma coisa, voto é uma palavra que eu libero dizendo, vou fazer um voto, quando tal coisa acontecer eu vou fazer isso. O que você falou ficou amarrado no mundo espiritual, enquanto você não cumprir, vai ficar preso. É a mesma coisa, eu dei um exemplo, se eu chegar para a bispo e falar assim, amor, sábado nós vamos sair. Chega sábado, eu falo para ela, não deu, não vai dar. Eu fiz um voto com ela, e ficou amarrado a minhas palavras. Então tem gente que não anda, porque estão presas à sua própria palavra, estão presas ao seu próprio voto. Lembra aquele voto que você fez com Deus um dia? Quem sabe Ele está fazendo você lembrar hoje. Lembra, muitas vezes você saiu daqui, muitas vezes nem prestou atenção no culto, Deus te salvou, Deus te libertou, e hoje o Senhor fala assim, eu não quero sacrifício de tolo não, eu quero reverência. O sacerdote, quando ele usava o turbante, Bispo Bruno, em uma placa aqui na frente, escrito assim, santidade ao Senhor.
Lembra lá em Zacarias capítulo 3? Que Satanás comparece diante do Senhor e aponta Josué sacerdote. Não é o Josué que vocês pensam, mas era o outro Josué, que era um sacerdote do templo. Satanás chega para Deus e fala assim: olha aí, roupa suja, turbante sujo, olha a vida dele. E Deus, ele olha para o diabo e fala assim: Satanás, este aí não é como um tição tirado do fogo? Você sabe o que é um tição? É uma madeira, metade queimada, metade não está queimada. Deus está dizendo assim: se eu não tivesse tirado esse tição do fogo, hoje ele era cinza. Eu sinto Deus aqui. Se não fosse o Senhor na nossa vida, a gente estava todinho agora acabado. Mas Deus fala assim: eu tirei você do fogo. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Você veja, parte está no fogo, parte não estava. Mas quem tirou do fogo? Deus. Aí Deus fala assim: fui eu que tirei. Quem é você para acusá-lo? Não tem problema, eu resgatei da onde ele estava. Agora eu vou tocar o turbante dele, vou devolver a autoridade, você na mente dele, e vou trocar as suas vestes, vou tirar essa sujeira dele, vou dar roupa nova, e vai de novo servir na minha casa, diz o Senhor. Meu Deus, eu pensei que ia ter glória a Deus aqui na igreja. Olha assim, fala para o teu irmão, fala assim: foi Deus que nos tirou do fogo. Tocaram flauta e você não dançou, você não sentiu nada. Te chamam para fazer a obra, você foge, não tenho tempo. Te chamam para servir na casa do Senhor, você quer ficar surfando naquilo que Deus te deu. Deus te resgatou do fogo, não é para você ficar surfando na bênção que Ele te deu, não. É para você fazer igual Jesus fez em João 13. Ele tirou a capa, pegou a toalha, amarrou na cintura, sentou no banquinho e lavou os pés dos discípulos. Eu estou aqui para servir, não para ser servido. Está na hora de você colocar a toalha na cintura e passar a servir. Está na hora. Está na hora de você sair dessa cadeirinha, deste banco, parar de dar desculpa. E Deus está dizendo para você: coloca a toalha na cintura e vão para cima, porque Jesus está voltando. Olha para o teu irmão e fala assim: vamos colocar a toalha na cintura e vamos trabalhar. Fica aí arrumando desculpa: eu não posso, mas você quer o milagre, mas você quer a bênção, mas só que você não quer fazer nada para Ele. Você fica aí arrumando isso, não disfarça, por favor, não disfarça, olha para mim, não faz de conta que não é para mim não, acho que a pessoa não veio, eu estou tranquilo. Não é. Aqui nós temos dois tipos de crente. Fala assim comigo: dois tipos de crente. Fala assim: o crente pá e o crente inchada. O pá é assim, é para você, varão. Toma aí, que Deus está aí, ó. Tá vendo? Ó, Deus falando com você, ó. O inchado é assim: eu recebo. Quem é você aqui? Quem é você aqui nesta igreja? Quem é você no reino? Jesus está voltando, Ele está chegando. Só porque você tem alguém na tua casa que é crente, você vai subir? Salvação individual. Eu posso ser pastor, posso ser crente, eu posso orar pela minha família, mas cada um deles é individual. E também credencial de pastor não quer dizer que eu vou direto, né? Não. Hoje eu falei para a Dani que o marido dela, no dia do arrebatamento, ele vai subir mais rápido do que o anjo. Ela ficou brava comigo. Brincadeira, pastora, isso é uma benção. Ele ficou todo cheio, né? Ela vai te pegar em casa. Para de rir, rapaz, para de rir, porque eu sei como é que é o negócio. Ela, né? Lá é pau de macarrão o negócio lá. Agora você veja, aí ele fala assim: olha, em Tomos Lamentações,
e não entristeceste ou não pranteaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Sabe quem está dizendo assim? Você não foi capaz, num culto de ceia, olhar para dentro de você e se arrepender do teu pecado. Você não foi capaz de olhar para você e dizer assim: Senhor, perdoa o que eu estou sendo. Senhor, me perdoa de ser essa pessoa falsa. Perdoa-me, Senhor, de ser essa pessoa que tem entristecido a Ti. Ele está dizendo assim: falei lamentações, falei a minha palavra, e você continua mesmo. Você nem se entristeceu quando ouviu isso. Cadê você? Você quer ser arrebatado? Eu também quero. Mas há uma condição. O dia do arrebatamento, pensa aqui comigo. Eu tinha um vídeo aí, eu não sei se está ainda aí, que era que era um vídeo de introdução. Tem aí, deixa eu ver qual que é, deixa eu ver se é isso. Coloca aqui só na tela para mim ver ele. Não é isso aí não. Esse aí é outra coisa. Era do arrebatamento, acho que é lá dos outros cultos, bem passado. Esse aí também é legal, mas não é esse aí não. Achou aí alguma coisa? Não? É um vídeo que fala, é feito por IA. O rapaz zombando do pastor. E vê, Gabi, para ver se acha aí. Zombando do pastor. E no fim acontece o arrebatamento. Ele vai atrás lá do pastor, o pastor não está lá. Ele fala: o pastor tinha razão. Os amigos zombando o rapaz da cidade, que ele era crente, e todos foram ver. O arrebatamento vai ser assim: abrir e fechar os olhos. Você pode dormir hoje, quando se acordar, você está com o Senhor, você está face a face com Cristo. A lágrima vai ser enxugada dos seus olhos. Lá no céu não haverá tristeza. Eu vou reconhecer as pessoas do céu? Vai. Como o mendigo que estava no seio de Abraão foi reconhecido pelo rico que estava no inferno. Quem está no inferno vai sentir as consequências que há lá? Vai. O inferno está aberto? Não, mas tem um lugar de tormento já. Lembra da parábola do rico e do mendigo? O rico se gabava das suas riquezas. Esse rico era judeu. E o Lázaro, o mendigo, que tinha feridas no corpo. Ele morreu, como diz alguns estudiosos, porque um cachorro o matou, que foi lamber as suas feridas. Morreu o mendigo. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu, os anjos vieram e o levaram para o céu. E o mendigo foi para o inferno. No inferno tem mais oração que dentro de uma igreja. Sabia? Porque no inferno o rico aprendeu a olhar para o alto. Porque enquanto ele estava vivo, ele se gabava das suas riquezas. Mas lá no inferno, ele aprendeu a olhar para o alto. No inferno, ele aprendeu a pedir água. Quando ele estava vivo, ele não tinha sede de Deus. Mas lá no inferno ele disse: pede para Lázaro molhar pelo menos a ponta do seu dedo com água, porque aqui o lugar está quente. No inferno, aquele homem, ele clamou pela sua família, mas quando estava vivo, ele não tirou um dia de oração pela sua família. Ele só se gabava da riqueza. Mas no inferno, ele lembrou que ele tinha uma família, e ele fala para o Senhor Jesus:
pai Abraão, mande um anjo ir lá falar com eles que o inferno existe. Aí Jesus disse: eu não posso, eu já tenho meus profetas, eu já tenho meus pastores lá. Mesmo que eu mande um anjo, se não houve um pastor, não vai ouvir um anjo. Mas no inferno, ele aprendeu a interceder. No inferno, ele aprendeu a clamar. No inferno, ele aprendeu a se arrepender. Eu disse para você que o inferno tem mais oração que dentro de uma igreja. Quem sabe você é uma pessoa que não é mais sensível às coisas de Deus e nem mais à sua família. Quem sabe a partir de hoje você aprende a orar pela sua família e reclamar menos. Quem sabe você aprende a orar pela sua casa, seja simples ou não, você aprende a dizer: Senhor, obrigado por esse lugar que eu moro. No inferno, esse homem ensina mais uma coisinha. Ele aprendeu a valorizar a vida, porque ele passou a vida gabando do seu dinheiro. Tem gente que é escravo de dinheiro, escravo das coisas. Deus fez as coisas para nós, não nós para as coisas. Deus não fez nós para as coisas que Ele criou, mas Ele criou tudo para nós. Ele fala: domine. Tem gente que deixa de tomar ceia, porque prefere o pecado. Aí Deus fala aqui: não se entristeceram, vocês não modificaram os seus comportamentos, vocês continuam do mesmo jeito. Passou tantos anos, você está na igreja e você continua a mesma pessoa. Jesus está voltando. Quantos que estão na igreja continuam ainda com vício, bebe, fuma? Para o inferno, você beber uma bebida que não tem álcool é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas eu não bebo para ficar bêbado. O Senhor fala em Provérbios: nem olhe para o vinho, nem olhe. E tem crente que ainda fala que não tem problema. Infelizmente, tem aqueles que dizem que são homens de Deus, que não tem problema. Me mostra na Bíblia onde eu estou errado então. Porque se eu estiver errado, você me prova. Se o vinho com teor alcoólico fosse tão bom, Deus não falaria que Ele ia derramar o cálice da sua ira. Sabe o que é cálice da ira? É como vinho puro. Antes, eles pegavam o vinho e diluíam com água, para não ser aquele vinho com um teor alcoólico. Então eles colocavam água. Ele falou, a Bíblia fala em Apocalipse que vai ser sem mistura. O que ele quer dizer sem mistura? É como um vinho puro. Vai ser um cálice, como Jerusalém vai ser um cálice de tontear. A ira de Deus vai ser tão forte sobre a terra na grande tribulação, que nunca jamais aconteceu na história. Pessoas pegando, vamos dizer assim, uma faca, tentando se matar, porque o calor do sol vai comer a pele da pessoa, e ele vai tentar se matar, e a morte vai fugir dele. Então diz que a ira de Deus vai ser como um vinho sem mistura. Então quer dizer, o que vai acontecer para quem ficar, vai viver um tempo que nunca esperou na sua vida. Mas aquele que se arrepender, na grande tribulação, vai acontecer duas coisas.
e eu encerro. Ou você vai morrer para ser salvo, vão te matar, ou você vai ser escondido no deserto, que você não será achado até a vinda do Senhor. E a igreja, aonde vai estar? A igreja vai chegar no céu com vestes novas, num corpo glorificado, recebendo o galardão, a coroa, encontrando com Jesus, vendo as suas marcas, Ele dizendo: venha para o bendito do meu Pai, venha. Ali vai acontecer o quê? Casamento. Deixaremos de ser noiva, vamos casar com Cristo. Aí depois Jesus fala: eu preparei uma mesa para vocês, sentam. Eu estava esperando vocês chegarem aqui. Sentam todos na mesa, que agora eu vou servir vocês a ceia, que eu disse que um dia vocês não tomariam mais esta ceia, mas agora você vai tomar a ceia comigo, que é a ceia da bodas do Cordeiro. A terra pegando fogo e a igreja andando em ruas de ouro, vendo o rio de Deus saindo do seu trono, aquele rio descendo, oh glória a Deus, aleluia. Você andando numa rua cheia de ouro, você encontrando pessoas que um dia você falou assim só: Jesus te ama, e aquela pessoa vai dizer assim: irmão, lembra que um dia você disse para mim que Jesus me amava, e hoje eu estou aqui porque você me disse aquilo. Não vamos mais ter emoção de um ser humano, não vamos mais, quem é casado, ser casado. Inclusive hoje pessoas estão pensando que casamento é assim: não deu certo, tchau, vou viver minha vida. Deus odeia o divórcio. Mas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7,15: caso o descrente te deixar, você está livre. Pode ser que a pessoa que você está casado um dia quiser te deixar, deixa e ir embora, porque é um descrente. Descrente não é quem está lá fora, descrente tem dentro da igreja também. Então, se você casou, vai até o fim. A não ser com quem você está casado é bruto, alguém que te bate, alguém que, enfim, ou cometeu adultério, ou alguém que já foi arrebatado. Mas o casamento ele foi feito para até que a morte os separe. Então, se é casado, ore pelo teu casamento, não abre mão da sua família, porque o diabo quer destruir esse casamento. Eu não sei porque Deus me fez falar isto, mas Jesus Cristo está voltando. Nós vamos estar nos céus juntos. Quem não for, você está sendo avisado. Tem um site no ar que chama arrebatamento.com.br. Lá tem uma cartilha para você saber o que você vai fazer na grande tribulação. Então acessa logo, senão ele vai sair do ar, tá bom? Em nome de Jesus, eu vou subir. Quem vai subir? O irmão canta para ele assim: eu vou subir. Fala para ele. Quem vai subir, ele fica de pé dando glória aí.